Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Reinaldo. Eu estou aqui gravando mais uma videoaula sobre dilatação térmica. Só que agora a dilatação térmica volumétrica, tá? A dilatação térmica volumétrica nós encontramos através dessa fórmula, que vocês já conhecem o jeitão dela, né? O que vem de diferente é que agora mudam-se as letras, né? E nós temos também o coeficiente de dilatação volumétrico, que é representado pela letra grega gama, tá? Letra grega gama. Então, o que significa cada letrinha dessa aí? Eu marquei aqui, ó. O ΔT é a variação de temperatura. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. O ΔT é a temperatura final menos a inicial, né? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Pessoal, detalhes, cuidado, hein? Porque o gama é igual a 3 vezes o alfa, tá? Então, se o exercício passar para vocês o alfa, para vocês trabalharem o gama, vocês têm que multiplicar 3 vezes o alfa, tá? Que é o coeficiente de dilatação linear, né? Volume inicial, que é o V0, né? Variação do volume. Então, a variação do volume vai ser igual a volume final menos inicial, né? Apareceu delta, é variação. Bom, por que nós multiplicamos por 3 vezes o alfa? O alfa é uma medida linear, né? Então, veja só, se eu tenho aqui um cubo, tá? Se eu tenho um cubo, é aqui que eu vou trabalhar a dilatação térmica volumétrica, tá? Então, o cubo, ele tem 3 dimensões, ó. Ele tem a altura, a profundidade e a largura dele. São 3 dimensões lineares. Por isso que a gente fala que o gama é 3 vezes o alfa, tá? Bom, então, esse exemplo que eu fiz aqui, vamos aproveitar esse desenho. Nós temos aqui um cubo que tem medidas. Cubo não, aqui é um paralelepípedo, né? É um paralelepípedo. As medidas são diferentes, né? Se fosse o cubo, todas seriam iguais. Então veja só, eu tenho aqui um paralelepípedo que inicialmente a 0 graus Celsius, ele tem essas medidas, 2 e 3. Tá? Bom, daqui nós podemos já 2, 3, aqui também é 2, vamos supor que também fosse 3 centímetros, tá? Bom, então nós temos aqui 3 medidas, né? A altura, a largura e a profundidade. Então, o volume inicial, nós vamos ter que multiplicar essas 3 medidas. Então, seria 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. 18. São 3 medidas lineares, então é centímetros cúbicos. 3 também aqui. Muito bem. Agora vamos aplicar a fórmula. A fórmula fala o seguinte, que a variação do volume é igual ao volume inicial, né? Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, vezes a variação da temperatura. Bom, eu vou descobrir qual é o volume final, tá? Então, dentro do ΔV, eu tenho final menos inicial. Final, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Bom, essa aqui vai ser minha incógnita. Volume inicial, nós vemos que é 18. De novo, 18. Coeficiente de dilatação, eu coloquei um valor aqui, ó, fictício, tá? Vamos supor que o material que é feito, esse paralelepípedo, o alfa dele fosse aquilo lá.
Então, se o alfa é 2 vezes 10 elevado a menos 6, e eu tenho que multiplicar por 3, então eu vou multiplicar apenas o número que está fora da potência de 10. Então, 3 vezes 2, 6, né? 6 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, né? É pegar uma temperatura final menos a inicial. Então, 100 menos 0 fica sendo o 100, né? Bom, V18, vamos resolver essa parte de cá. Nós temos ali uma multiplicação 18 vezes 100, 18 vezes 6, tá? Então 18 vezes 6 dá 108. 108 vezes 100, o 100 tem 2 zeros, eu vou colocar 2 zeros aqui. Vezes 10 a menos 6. Bom, vamos lá continuar o cálculo. 10.800 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 significa que eu tenho que andar, 6 casas para a esquerda. Então eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar assim, ó, 0,10800. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6 ali, tá? Então, vai ficar assim o cálculo, ó. Eu vou passar esse 18 para o outro lado, vai ficar 18 mais 0,0, aqui não tem nada, tá? Eu que errei aqui na contagem das casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0,0108. Aqueles dois últimos zeros não precisam aparecer. Então, o volume final vai ser 18 mais 0,0108, que vai ficar 18,0108. Qual é a unidade que nós estamos usando? Centímetros? Então é centímetros cúbicos, tá? Bom, pessoal, essa aqui é um exemplo que eu estou passando. Eu estou publicando na plataforma Iônica alguns exercícios e vocês podem fazê-los utilizando esse conhecimento aqui, tá? Qualquer dúvida, passa o e-mail para mim. Agora nós temos um e-mail institucional, tá? Então tá, gente. Um abraço, até mais.